Imagine o momento mais sombrio da história da humanidade. O Filho de Deus, que operava milagres, curava enfermos e ensinava com autoridade, agora está morto. Seu corpo jaz em um túmulo frio, selado por uma pedra gigantesca, e seus discípulos estão dispersos, confusos e aterrorizados. Mas enquanto o mundo acreditava que tudo havia acabado, algo grandioso estava acontecendo no reino espiritual. A grande pergunta que poucos ousam fazer é: onde estava Jesus nesses 3 dias? O que aconteceu entre a sua morte na cruz e a ressurreição gloriosa ao terceiro dia? Alguns dizem que ele desceu ao inferno, outros acreditam que ele foi ao paraíso. Mas o que a Bíblia realmente diz? Hoje, vamos desvendar esse mistério sombrio e fascinante. Prepare-se para descobrir verdades ocultas, passagens bíblicas pouco exploradas e revelações que podem transformar sua compreensão sobre a ressurreição. Antes de seguirmos, já aproveite para deixar o like e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. A morte de Jesus não foi um evento comum. Desde os primeiros séculos, teólogos e estudiosos tentam compreender o que aconteceu nos 3 dias entre a crucificação e a ressurreição. Seriam apenas horas de silêncio e escuridão? Ou haveria algo acontecendo no mundo espiritual que os olhos humanos não podiam ver? A Bíblia nos dá pistas enigmáticas sobre esse período. Em várias passagens, encontramos indícios de que Jesus não ficou inativo. Pelo contrário, ele tinha uma missão a cumprir até o momento em que venceria a morte e ressuscitaria em glória. Uma das chaves para entender esse mistério está em suas próprias palavras, quando declarou: assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas o que isso significa? Ele estava apenas no túmulo? Ou essa expressão aponta para algo muito maior e mais profundo? A crucificação de Jesus foi um evento brutal e humilhante. Ele foi condenado como um criminoso, pregado em uma cruz e sofreu uma morte agonizante. Mas, para entendermos onde ele esteve durante os 3 dias antes da ressurreição, precisamos analisar com atenção os momentos finais de sua vida terrena e o que aconteceu logo após sua morte. A Bíblia nos diz que, ao dar seu último suspiro, Jesus clamou em alta voz: está consumado. Com essas palavras, ele não apenas anunciava o fim de sua dor, mas declarava a vitória sobre o pecado. Seu sacrifício estava completo. Logo após sua morte, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o acesso a Deus estava aberto. A terra tremeu e rochas se partiram, como se a própria criação reconhecesse a magnitude do que havia ocorrido. Túmulos se abriram e muitos mortos ressuscitaram, um prenúncio do que estava por vir. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, um discípulo secreto que pediu permissão a Pilatos para sepultá-lo. Junto com Nicodemos, ele envolveu o corpo de Jesus em linho puro e o colocou em um túmulo novo, esculpido na rocha. A grande questão agora era: o que aconteceu com a alma de Jesus? Enquanto seu corpo repousava no túmulo, seu espírito continuava existindo. Mas onde ele estava? Essa é uma das questões mais debatidas na teologia cristã. Jesus realmente desceu ao inferno durante os 3 dias entre a sua morte e ressurreição. A ideia de que Cristo desceu às profundezas da terra vem de passagens bíblicas que sugerem essa possibilidade. Uma das mais citadas é: ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem tem sido interpretada de diferentes formas. Alguns acreditam que Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que estavam ali.
Outros sugerem que ele foi ao Hades, não como prisioneiro, mas como um vitorioso, proclamando sua vitória sobre a morte e o pecado. Além disso, no Credo Apostólico, um dos primeiros resumos da fé cristã, encontramos a afirmação: desceu ao inferno, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Mas qual seria o propósito dessa descida? Teria sido para resgatar os justos que aguardavam a redenção? Ou apenas para declarar sua vitória? O conceito de inferno, no contexto bíblico, pode ter diferentes significados. A palavra inferno às vezes se refere a Sheol, no hebraico, ou Hades, no grego, que representam o mundo dos mortos e não necessariamente um lugar de tormento. Se Jesus realmente desceu ao inferno, ele não foi como um derrotado, mas como um conquistador. Poucas horas antes de morrer, Jesus teve uma conversa marcante com um dos ladrões crucificados ao seu lado. Esse homem, arrependido, reconheceu a realeza de Cristo e fez um pedido sincero: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi imediata e surpreendente. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa afirmação levanta uma questão intrigante. Se Jesus desceu ao inferno, como poderia estar no paraíso no mesmo dia? Essa contradição aparente nos força a entender melhor o que significa paraíso na visão bíblica. Na tradição judaica, o Sheol era visto como o lugar dos mortos, dividido em duas partes: o seio de Abraão, um lugar de descanso para os justos; o Hades, um local de sofrimento para os ímpios. Com base nessa visão, muitos teólogos acreditam que Jesus não desceu ao inferno de tormento, mas ao lugar dos mortos, onde proclamou sua vitória e libertou os justos que aguardavam a redenção. Isso se encaixaria com outra passagem: levastes cativo o cativeiro. Ou seja, ele teria libertado aqueles que estavam presos à espera da promessa da salvação. Se essa interpretação estiver correta, significa que o paraíso mencionado por Jesus não era o céu definitivo, mas esse lugar especial de descanso para os santos do Antigo Testamento. Mas como isso se conecta com as profecias do Antigo Testamento? A morte e a ressurreição de Jesus não foram eventos inesperados. Elas já estavam previstas séculos antes nas Escrituras do Antigo Testamento. Para entender onde Jesus esteve, nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, precisamos olhar para essas profecias. Uma das passagens mais conhecidas está no livro dos Salmos. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa profecia, escrita por Davi, foi interpretada no Novo Testamento como uma referência direta a Jesus. Ela indica que ele não permaneceria no mundo dos mortos por muito tempo e que seu corpo não se decomporia. Outra passagem importante está no livro de Jonas. O próprio Jesus fez uma conexão entre sua experiência e a do profeta. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso sugere que Jesus realmente passou um tempo no mundo dos mortos, mas com um propósito. Ele não estava ali por derrota, mas por missão. Além disso, Isaías já havia profetizado sobre o sacrifício de Cristo. Ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Essas profecias mostram que os 3 dias de Jesus no coração da terra não foram um acaso. Eles faziam parte de um plano divino detalhado, cumprindo promessas feitas séculos antes. Uma das passagens mais misteriosas da Bíblia fala sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão. Esse trecho, encontrado na primeira carta de Pedro, tem gerado muitos debates ao longo dos séculos. Cristo foi morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Mas quem são esses espíritos? E o que significa essa pregação?
Existem algumas interpretações principais. Jesus proclamou sua vitória aos condenados. Alguns teólogos acreditam que ele desceu ao Hades para anunciar sua vitória aos ímpios, sem oferecer uma segunda chance, apenas confirmando a justiça divina. Jesus libertou os justos do Antigo Testamento. Outra visão defende que ele foi ao seio de Abraão, a parte do Sheol, onde os santos esperavam a redenção, e os levou consigo ao paraíso celestial. Jesus pregou aos anjos caídos. Uma teoria mais profunda sugere que os espíritos em prisão são os anjos caídos mencionados em Gênesis 6, que foram aprisionados por sua rebeldia antes do dilúvio de Noé. Segundo essa interpretação, Cristo não pregou salvação, mas declarou sua supremacia sobre eles. Independente da interpretação, o que fica claro é que Jesus não esteve inativo nesses 3 dias. Ele cumpriu um propósito divino, seja proclamando sua vitória, libertando os justos ou reafirmando a condenação dos ímpios. Agora, com a missão cumprida no mundo espiritual, ele estava prestes a realizar o maior ato da história, vencer a morte e ressuscitar em glória. Os 3 dias de Jesus no mundo dos mortos chegaram ao fim. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. O silêncio foi quebrado, e o poder divino se manifestou de forma incomparável. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento milagroso. Ela foi a prova definitiva de sua vitória sobre a morte, o pecado e o inferno. Como o apóstolo Paulo escreveu: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão?" Jesus não apenas voltou à vida, mas também selou o destino da humanidade. Seu sacrifício foi aceito, e agora todos aqueles que creem nele podem ter a esperança da ressurreição e da vida eterna. O impacto desse momento foi sentido imediatamente. O túmulo foi encontrado vazio pelas mulheres, que foram visitá-lo ao amanhecer. Os guardas romanos que vigiavam o sepulcro ficaram aterrorizados. Anjos anunciaram a notícia: "Ele não está aqui, pois ressuscitou." Mas o que essa vitória significa para nós hoje? Qual é a real implicação da ressurreição de Cristo na nossa vida diária? A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico. Ela mudou o destino da humanidade e trouxe uma nova esperança para todos que creem nele. Mas o que essa vitória significa para nós hoje? Primeiro, significa que a morte não tem a palavra final. Assim como Cristo venceu a morte, aqueles que o seguem também terão vida eterna. Como ele mesmo disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Segundo, significa que nosso passado foi apagado. A morte de Jesus pagou completamente o preço do pecado. Se ele tivesse permanecido morto, sua missão estaria incompleta. Mas ao ressuscitar, ele provou que o sacrifício foi aceito e que agora há perdão para todos que se arrependem. Terceiro, significa que o inferno não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Os 3 dias que ele passou no mundo dos mortos serviram para provar sua supremacia. Ele entrou como vencedor e, ao ressuscitar, abriu as portas para que seus seguidores também tenham a certeza da salvação. A pergunta que fica é: você realmente crê nisso? Se você acredita que Jesus ressuscitou, então sua vida nunca mais será a mesma. Sua fé nele garante uma nova identidade, uma nova esperança e um destino eterno ao lado de Deus. Por isso, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou nessa revelação. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.